O grande conflito. O grande conflito. Olá, meus queridos irmãos e amigos em Cristo, sejam todos bem-vindos ao nosso momento de estudo da Palavra de Deus através do livro Grande Conflito. Este livro, que é o best-seller mundial, que está sendo distribuído a nível do mundo com o propósito unicamente de trazer verdades para a luz do mundo, a fim de que todos possam se preparar, tomar as suas decisões de que lado quer estar. Bem, sabemos que este livro é um livro que se trata do grande conflito. E por se tratar do grande conflito, já temos reações de pessoas contra este livro nas redes sociais. Mas não é isso que vai nos fazer parar. Aliás, porque se pelas redes sociais nós enfrentaremos turbulências, Deus há de usar outros meios para que a verdade chegue ao conhecimento daqueles que são sinceros e que buscam conhecer a vontade de Deus. Por isso, continuemos a orar e estarmos firmes nesta jornada rumo ao lar. Amigo querido, se você é novo aqui no nosso canal, se inscreva, deixe o teu like, comente, partilhe nas redes sociais este estudo que temos feito aqui para que mais pessoas conheçam a vontade do Senhor. E tomem, mais uma vez repito, a sua decisão de que lado quer estar. Porque este mundo há de dividir em dois blocos apenas. Os que querem fazer a vontade de Deus e os que querem fazer a vontade dos homens. Eu quero convidar-te a orar para nós podermos ir ao nosso estudo. Amado Deus, eterno Pai, santificado seja o teu nome. Obrigado pela tua graça maravilhosa. Obrigado pelo teu cuidado. Obrigado pela oportunidade que nos dás de mais uma vez estudarmos a tua palavra aqui neste canal. Que o Senhor possa fazer este canal prosperar e muitas almas possam ser alcançadas através desses estudos. Fique conosco, derrama o teu Espírito sobre o nosso coração. Suplicamos em nome de Jesus. Amém. Pois bem, nós estamos estudando o capítulo 8 do livro Grande Conflito, o poder triunfante da verdade. E ontem nós estudamos sobre o tema que nos falou: não temais os que matam o corpo. E vimos que Martim Lutero, homem como era, não era super-homem, também sentiu receio. Também o seu coração tremeu diante dos seus inimigos. E Deus usou homens, mesmo no meio daquele grupo, no meio daquela sala, que pudessem encorajá-lo. Vários príncipes, observando sua emoção, aproximaram-se dele e segredou-lhe: não temais os que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Quando fordes levado perante os governantes e reis, por minha causa, ser-vos-á ministrada pelo Espírito do vosso Pai o que devereis dizer. Essas palavras encorajaram a Martim Lutero, lembrando-lhe de que realmente ele estava defendendo a causa de Deus, ele estava pela causa de Deus. E hoje nós vamos continuar e vamos estudar sobre o tema que vai nos dizer como Israel prevaleceu com Deus. Então, meus amigos, o que é que nós temos deste assunto aqui? Martim Lutero, depois de ser chamado para apresentar a sua defesa, ele não sentiu-se seguro responder à segunda questão que lhe fora colocada acerca dos seus livros, dos seus ensinos. Então, como nós vimos, nesta luta que Martim Lutero estava enfrentando, não era algo apenas da parte dele, mas uma providência onisciente. Havia permitido a Lutero compreender o perigo para que não confiasse em sua própria força, arrojando-se presunçosamente ao perigo. Nosso Deus é maravilhoso. Ele muitas vezes age dessa forma para que nós possamos não confiar em nós mesmos, mas agarrar da sua força.
Ninguém consegue prevalecer contra o inimigo se não estiver arrojado, firme na força de Deus. E Deus tinha que permitir que Martim Lutero tivesse a consciência de que ele sozinho não venceria. Tinha que se agarrar a Deus. Não era, contudo, o temor do sofrimento pessoal, o terror da tortura ou da morte, que parecia iminente, o que o oprimia com os seus horrores. Não era isto. Ele chegara à crise e sentia sua insuficiência para enfrentá-la. Pela sua fraqueza, a causa da verdade poderia sofrer dano, não para a sua própria segurança, mas para a vitória do Evangelho, lutava ele com Deus. Ele não estava lutando para sua proteção, para que não fosse condenado, para que Deus lhe livrasse de ser julgado e entregue à fogueira. Ele estava lutando com Deus para que ele não pudesse fraquejar e a causa da verdade fosse perdida. E meus amigos, nos diz aqui como a de Israel, naquela luta noturna, ao lado do solitário riacho, Israel aqui, Jacó, na luta que ele travou com o anjo do Senhor, essa foi a angústia e conflito de sua alma. E como Israel prevaleceu com Deus. Queridos amigos, a nossa luta deve ser com Deus. Muitos têm lutado contra Deus e a sua palavra, mas que triste. E lá no livro de Jó é nos dito que ninguém que luta contra Deus prevalece. Nós somos chamados e convidados a lutar com Deus, apoderando-se da força de Deus e prevalecendo contra o inimigo. Em seu completo desamparo, sua fé se firmou em Cristo, o poderoso libertador. Ele se fortaleceu com a certeza de que não compareceria sozinho perante o concílio, teria o auxílio de Deus e dos santos anjos. Isto lhe trouxe paz à alma e regozijou-se de que lhe fosse permitido exaltar a palavra de Deus perante os governadores da nação. Sim, todos nós, quando lutamos com Deus pela causa da verdade, Deus nos traz a paz e teremos a certeza de que o nome dele será exaltado. Com o espírito repousado em Deus, Lutero preparou-se para a luta que diante dele estava. Agora já tinha paz, já tinha certeza de que Deus estaria do seu lado, de que os anjos de Deus estariam. Então preparou para aquela luta. Meus amigos, muitos têm negligenciado o verdadeiro preparo para a luta contra o inimigo. Deus tem a sua parte nesta tarefa, mas nós também temos a nossa parte. Martim Lutero meditou sobre o plano de sua resposta, examinou passagens dos seus próprios escritos e tirou das Sagradas Escrituras provas convincentes para sustentar sua atitude. Então, pondo a mão esquerda sobre o volume sagrado, que estava aberto diante dele quando estudava, levantou a destra para o céu e fez um voto de permanecer fiel ao Evangelho e confessar francamente sua fé, mesmo que tivesse de selar com o seu sangue seu testemunho. Então, meus amigos, ele fez um voto. Eu vou permanecer fiel à palavra de Deus. Se tiver que morrer, morrerei. Como a rainha Esther fez um voto quando foi feito o édito de morte de todos os judeus, né? À custa da inveja e da cobiça de Amã. Eu vou perante o rei. Se tiver que morrer, vou morrer. Mas vou defender o meu povo. Meus amigos, ao ser de novo introduzido à presença da dieta da grande assembleia, seu rosto não apresentava traços de receio ou embaraço. Calmo e cheio de paz, ainda que extraordinariamente valoroso e nobre, manteve-se como testemunha de Deus entre os grandes da terra. O oficial imperial pediu então sua decisão sobre se desejava retratar-se de suas doutrinas. Lutero respondeu em tom submisso e humilde, sem violência nem paixão, calmo e sereno. Suas maneiras eram tímidas e respeitosas. Manifestou, contudo, confiança e alegria que surpreenderam a Assembleia. Todos ficaram surpresos com a confiança do monge, com a confiança do servo de Deus. Eis a resposta de Lutero. Sereníssimo imperador,
ilustres príncipes, graciosos fidalgos, compareço neste dia perante vós, em conformidade com a ordem a mim dada ontem, a ordem que lhe fora dada de trazer a resposta se vai retratar dos seus escritos e da verdade publicada ou não. E pela mercê de Deus conjuro vossa majestade e vossa augusta alteza a escutar, com graça, a defesa de uma causa que estou certo é justa e verdadeira. Veja só a polidez deste homem, como Deus nos dá polidez. Se por ignorância eu transgredir os usos e etiquetas das cortes, rogo-vos perdoar-me, pois não fui criado nos palácios dos reis, mas na reclusão de um convento. Martim Lutero compreendia que poderia haver falhas no uso das palavras e ele, com humildade, já admitiu isto e colocou à disposição daquela assembleia perdoar-lhe por alguma falha. Então, referindo-se à pergunta que ele havia feito, se ele iria retratar, declarou que suas obras publicadas não eram todas do mesmo caráter. Em algumas havia tratado da fé e das obras e das boas obras, e mesmo os seus inimigos as declaravam não somente inofensivas, mas proveitosas. Abjurá-las seria condenar verdades que todos os partidos professavam. Todos os partidos aqui religiosos. A segunda classe dos seus escritos consistia que expunha as corrupções e abusos do papado. Revogar estas obras fortaleceria a tirania de Roma, abrindo uma porta mais larga a muitas e grandes impiedades. Martim Lutero foi categórico. Seus livros tinham como objetivo tratar da fé e boas obras e também expor os abusos da igreja. Portanto, ele não poderia abjurar, não poderia retratar isto, ele não poderia negar isto, porque daí é a oportunidade para que a igreja continuasse a operar de forma maligna e astuta, levando muitos à destruição. Então, meus amigos, amanhã, no próximo estudo, nós continuaremos a ver como foi o desenvolvimento desta audiência. É por isso que você não perca a oportunidade de assistir o próximo estudo. E esse próximo estudo que vai tratar de se falei mal, dá testemunho do mal. Então, Martim Lutero vai continuar a expor a sua defesa e, por fim, ele vai perguntar, vai questionar sobre o que ele falou para que possam dar testemunho. E será que realmente vão testemunhar contra ele ou a favor? Vamos ver nos próximos estudos. Eu quero convidar-te a orar e dizer-te que não busque defender a verdade pela tua força. Agarre-se da força de Deus. Nós só prevaleceremos contra o inimigo se estivermos firmes e alicerçados na verdade que é Cristo, na verdade que se encontra nas Sagradas Escrituras. Se não for pela força de Deus, pela força de Cristo, não convém abrir a boca. Não convém abrir a boca. Vamos orar para fecharmos este momento aqui. Oh, amado Deus, obrigado porque o Senhor mesmo trouxe a convicção a teu servo de que ele por si só é fraco. Isto nos revela a nós também. Muitas vezes confiamos nas nossas forças, nas nossas palavras, nas nossas sabedoria. Ajuda-nos a dispor dessas coisas e agarrarmos unicamente na força do Senhor e pela sua força expor a verdade. Guiada pelo teu Espírito, o inimigo não prevalecerá. Dá-nos poder e graça do Senhor. Cerca-nos constantemente com a presença dos teus anjos. Quero rogar uma bênção especial para todos que têm ouvido e estudado aqui conosco. Que teu Espírito possa apoderar-se de cada um deles e todos possam se animar a expor a verdade bíblica, a levar este Evangelho ao mundo, sem medo, agarrado à força de Cristo, com a certeza da presença constante, como Cristo disse: eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação do século.
Fique conosco e nos abençoe. Em nome de Jesus. Amém. Pois bem, querido amigo, eu quero desejar-te continuação de um bom dia, que Deus possa te abençoar e te fortalecer. Eu espero por ti no próximo estudo. Não esqueça de deixar o teu like se assistiu até o fim. Deixe o seu comentário e partilhe com os outros. Se é novo, inscreva-se no nosso canal. Nos vemos no próximo estudo. Um grande abraço. O grande conflito. O grande conflito deve alcançar ampla circulação. Ele contém a história do passado, do presente e do futuro. Estou mais ansiosa de ver ampla circulação deste que de qualquer outro livro que eu tenha escrito.